Pandemia, Covid-19, isolamento social, número de mortes que só aumenta, políticos irresponsáveis. São tantas transformações nesse período que vivemos que não só a saúde física é atingida, como a saúde mental também. Como cuidar da nossa mente nessa quarentena? Venha comigo conferir. Olá, meus lindões! Hoje o Saúde com Lu divide a telinha com quem? Com Otávio Mastranjo, meu amigo, mais conhecido por mim como Tavinho, um cara muito especial, muito querido e que é um dos coordenadores da pasta de saúde mental do Diretório Acadêmico Alfredo Balena, da Faculdade de Medicina da UFMG. Além disso, o Tavinho, ele coordena a sua página no Instagram, @OtávioMTerapias. E hoje vamos conversar com ele sobre saúde mental e como preservá-la nessa quarentena. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para quando tiver vídeos novos, você possa conferir aqui e ficar por dentro de quê? De informações sobre a saúde qualitativas e respaldadas em ciência. E não deixem de curtir o vídeo, clica aqui no like para que a gente possa alavancar esse conhecimento e possa distribuí-lo para mais pessoas, para principalmente aqueles indivíduos que precisam das dicas que vamos disponibilizar aqui hoje. Saúde mental é algo sério, não é brincadeira, não se pode negligenciar. E já segue o Tavinho lá no Instagram, @OtávioMTerapias, e no seu canal Sincronize Terapias. Lá temos bons conteúdos sobre saúde mental e terapias integrativas. Sem mais delongas, Tavinho, se apresente para nós. Oi, Lu, gratidão por tudo que você falou até agora. Então, meu nome é Otávio, sou estudante de medicina, sou eternamente grato pelo Lu. O Lu é um aluno de medicina também, tá na mesma turma que eu, posso considerar, né? Então, falar um pouquinho mais sobre mim. Sou amante de yoga, de meditação, de saúde mental em si. Não é à toa que eu criei a página Otávio M Terapias e Sincronize Terapias no YouTube, né? E Otávio M Terapias no Instagram. Mas sou um amante de saúde mental, sou um amante da vida, um amante de como conseguimos nos aprimorar para viver uma vida mais plena. Então, esse é um pouco do Otávio. Perfeito, Tavinho. E agora, para iniciarmos o assunto, eu gostaria que você explicasse para os nossos lindões o que é saúde mental. Então, Lu, definição de saúde mental tem várias respostas. Eu vou trazer aqui um conceito da OMS de saúde mental, que seria a capacidade de lidar com a vida e operar de forma produtiva na sua comunidade. Ser independente, competente, com potencial psicológico, cognitivo e emocional. Ou seja, saúde mental engloba vários aspectos da nossa vida, desde o nosso autocuidado, como lidamos com o nosso corpo, com as nossas emoções, com a nossa rotina, com os nossos afazeres de trabalho, de estudos e assim vai. Então, como lidamos com a gente e com o entorno social também, com nossos amigos, com a nossa família, com a comunidade em que estamos inseridos. Então, saúde mental seria um bom relacionamento de nós conosco mesmo e um bom relacionamento de nós com o mundo e com todos os afazeres que estão englobando a nossa vida. Então, saúde mental é um conceito amplo e eu gosto também de trazer o conceito de saúde mais geral. Saúde para a OMS seria a completa harmonia entre os aspectos psicológicos, emocionais, sociais e físicos.
e espirituais também. Então, nós percebemos que a saúde ela engloba muito além de um aspecto pessoal, engloba também todo o ambiente onde a pessoa está e como ela se insere. Então, a saúde vai muito de como a pessoa reage ao ambiente, como que ela está inserida no meio ambiente e como ela está cuidando de si também. Ok, Tavinho. Então, saúde mental, ela transcende o biológico e atinge o psicológico, o social e o emocional. Daí, eu quero saber como a quarentena, o isolamento social, pode impactar a saúde mental do cidadão. Olha, Lu, como que a pandemia interfere na saúde mental? Eu falo que é nos aspectos mais amplos e inimagináveis possíveis. Primeiro, é um contexto onde a gente tem um medo aparente, um medo constante do que vai acontecer no futuro. É uma ansiedade racional de quando isso vai acabar, se eu vou ser infectado ou não, se minha família vai ser infectada ou não. Então, acho que vai muito o medo como um fator preponderante da pandemia que interfere bastante em nós, assim como a ansiedade, né? Então, só citando o emocional, eu acho que é esse, como um grande desencadeador de prejuízos na saúde mental, se não for bem manejados. Mas agora, aspectos mais amplos. Se for pensar no aspecto físico, a gente tem que demandar um pouco mais da gente no sentido de atividade física e de exercício físico. Porque a gente sabe muito bem os benefícios do exercício físico, da atividade física, na promoção da saúde, com a regulação hormonal, com a regulação neuroendócrina, de neurotransmissores também, proporcionando um grande senso de bem-estar e de vitalidade também, né? Quem não quer ter vitalidade ao longo do dia? O exercício físico é perfeito para isso, para ter vitalidade, para nos melhorar e para seguir adiante. Então, acho que a necessidade de exercício físico cada vez mais, uma grande marca dessa quarentena, porque é uma grande válvula que a gente tem para conseguir canalizar todo o nosso estresse e também proporcionar mais vitalidade com essa regulação endócrina que a gente está falando. Além de ter uma melhora da capacidade pulmonar, capacidade cardíaca também ao longo do exercício. Então a gente vê que é importantíssimo para a gente conseguir canalizar um pouco dessa energia. No quesito emocional, a gente percebe que a gente está mais distante dos nossos amigos, que a gente está mais reduzido ao ambiente que a gente tem dentro da casa, seja república, seja morando sozinho, seja ambiente familiar mesmo. Então a gente percebe que a gente está enclausurado. Então esse senso de enclausuramento, de estar impotente, de não ter como sair dessa situação, está aflorando bastante na sociedade inteira. Então a necessidade maior de nos conectar com nossos amigos nas redes sociais, com moderação, com certeza, porque é um grande momento também de olhar para o nosso interior e de perceber o que está sendo necessário de ser mudado ou de ser trabalhado para que a gente consiga promover ainda mais uma saúde mais plena, né? Então a gente percebe que esse contexto de pandemia ele veio para nos escancarar o que estava falho no nosso comportamento, o que não estava condizente com uma saúde mental plena, com uma vitalidade plena. Então a gente percebe que vieram angústias, vieram marcas que são para serem tratadas. Então a gente percebe a necessidade maior de manter os nossos vínculos sociais, de manter a nossa harmonia com o mundo exterior, mesmo que a gente não consiga ter um contato com ele diretamente, pois a recomendação é ficar em casa ou sair só na medida do possível, né? Na medida da necessidade. Apesar de estar tendo uma flexibilização na quarentena aqui e acolá, a recomendação ainda é evitar o contato social. Então, não perder de foco esse cuidado de manter a atenção com os amigos, nas redes sociais principalmente, mas sempre com moderação para não ficar em excesso. Então, uma recomendação muito boa seria você colocar tempos disponíveis para você permanecer na rede social. Então, por exemplo, eu acordo, vou fazer exercício físico, aí gasto um tempo com atividades do dia a dia, fico com a família e tal, e eu priorizo um tempo do dia para conversar com os amigos, seja ligando, seja mandando mais mensagens e assim vai. Então, é não ficar tanto tempo na tela do celular por tempo seguido, sabe? Deixar mais fracionado para que a gente consiga ter uma maior atenção ao longo do dia no momento presente e não ficar tão atormentado com as mídias sociais. Porque se a gente ficar muito preso nesse fluxo da internet, a gente acaba perdendo a noção de tempo e espaço, vai ficando mais ansioso também com a quantidade de conteúdos que estão vinculados. Então, no quesito mental também a gente está vendo a necessidade de ter mais cuidado com atividades que envolvam ensino, né? Porque é um grande momento para autocuidado, então seria legal se a gente praticasse visse algum curso, assistisse mais palestras para manter a mente ativa.
porque uma mente que não está ativa vira caótica, né? Então vamos manter a mente ativa, vamos manter o foco no estudo também, que seja em algum momento do dia, com planejamento bonitinho e tal. Então, para manter o raciocínio em dia, o cognitivo em dia. Então, no quesito espiritual também, tem muitas pessoas se descobrindo nesse momento da quarentena, esse quesito transcendental, já que a gente não consegue ter um olhar para o externo, que a gente olhe mais para o interno e perceba toda a abundância que tem dentro desse interior. Então eu percebo que a pandemia ela afeta a saúde mental de vários jeitos, desde o sentido físico até o sentido emocional, tanto nosso quanto na nossa relação com o mundo, com a família, com os amigos, porque é um momento que não tem tanta novidade, né? Então a gente tem que se forçar para manter os vínculos, se forçar para manter tudo funcionando como deve. Prejuízos mentais, cognitivos mesmo, porque a gente não tem tantos afazeres, se forem pessoas que estão desempregadas ou que estão na fase de estudos, mas não tem o que canalizar esse foco mental. Então seria interessante também fazer rotina de jogos, rotina de estudos para manter a mente ativa, e também esse quesito espiritual que seria para autoconhecimento, né? Para perceber a abundância que há dentro de nós. Então eu vejo que a pandemia ela tá surtando muitas pessoas, tá sendo um período de maior necessidade de olhar para nós e olhar para a nossa vida como um todo, tá? Então vamos se organizar bonitinho, vamos perceber as emoções, vamos perceber como que está o nosso padrão de pensamento, vamos perceber como que nós podemos manter os vínculos sociais, manter as nossas rotinas para manter a mente ativa, porque uma mente ativa é uma mente saudável. Então como que a gente pode melhorar nesse sentido e manter a atividade e o bem-estar, né? O impacto é muito grande. Mas e aí, Tavinho? Tem como manter uma saúde mental equilibrada nessa quarentena? Então, Tavinho, por isso você separou 5 dicas para cuidarmos da saúde mental no isolamento social e não surtar nessa situação atual que a gente vive. Eu vou falar aqui a dica que você me deu e você explica para nós. Dica 1. Faça exercício físico. Tá vendo? Você que é um praticante nato de exercício físico, por favor, diga como o exercício físico impacta na nossa saúde mental. Então, Lu, a temática do exercício físico, ela atua muito na nossa regulação endócrina. Então, ela atua diminuindo os níveis de estresse basais, né? Então, a gente percebe que durante o exercício físico a gente aumenta muito o nível de cortisol, mas é momentâneo e depois tem uma queda acentuada ao longo do dia inteiro. Então, é um grande meio de desestressar o nosso organismo a partir do exercício físico. Tem uma grande produção de testosterona nos homens e nas mulheres também, então já dá uma vitalidade maior. Tem uma melhora na circulação sanguínea, ou seja, vai vindo mais oxigênio para os tecidos através da nossa inspiração, da capacidade pulmonar. Vai vindo maior força, maior resistência, dependendo da prática. Então vai muito do exercício que a gente usa, né? Exercício aeróbico dá muito mais capacidade pulmonar, então traz mais oxigênio para os tecidos. Exercícios funcionais utilizam não só essa capacidade pulmonar, mas também a força e a resistência associadas. Yoga utiliza muito o foco e a concentração e a consciência corporal na movimentação, de perceber onde está o nosso corpo a todo momento. Então, eu acho que são diversos exercícios que têm diversos benefícios, mas a base é toda essa regulação endócrina, sabe? Toda essa regulação de diminuição do cortisol, melhora dos padrões de testosterona, de estrógeno também, melhora dos níveis de neurotransmissores também, padrões de serotonina, de dopamina, que são hormônios do prazer e do bem-estar. Então também tem essa elevação nos neurotransmissores. Então a gente tem uma grande regulação neuroendócrina a partir do exercício físico. Por isso que ele é tão importante na nossa vida. E quanto tempo de exercícios físicos deveríamos fazer semanalmente nessa quarentena? Agora, quanto tempo varia muito de exercício para exercício, sabe, Lu? Yoga eu recomendo de 30 a 1 hora, mas varia muito do exercício físico. O mais importante eu acho que é fazê-los todo dia. Nem que seja meia hora, que seja 1 hora, mas que seja todo dia para ter essa válvula, sabe? Para ter esse momento de desestressar e de proporcionar um cuidado maior com o nosso corpo, né? Porque o exercício também é um cuidado.
tem o estresse do momento, mas é uma forma de você também ter essa regulação endócrina e esse cuidado com você, sabendo que você vai canalizar muita energia ali e depois vai ficar cansado, viciando um sono melhor, inclusive. E quais exercícios físicos que você recomenda para os lindões que nos assistem? Então, acho que o tempo do exercício e quais exercícios variam muito. Pode ser desde yoga, Oh, caramba, tô com yoga meditação na cabeça. Mas pode ser desde yoga, de exercício de bicicleta, exercício de spinning, de dança, que é muito legal também para consciência e coordenação corporal. Então, acho que exercícios são variados, mas sendo todo dia, no mínimo meia hora, eu acho que tá valendo, sabe? O importante é manter o corpo em dia para a saúde mental também ser mais ativa. Dica 2. Pratique meditação. Meditação é uma prática que todo mundo fala. Mas, Tavinho, você que já está inserido nesse meio, me fale mais sobre a meditação. Então, Lu, meditação consiste na prática do controle do nosso corpo e da nossa mente. Então, a gente fala que os pensamentos vêm e os pensamentos vão embora. Os sentimentos vêm e os sentimentos vão embora. Eu sempre brinco com o público que eu lido, que meditação é uma prática que é 100% de atenção no momento presente. Ou seja, o momento, o externo não importa. O que importa é o que eu estou fazendo agora. E justamente para ter essa válvula de não deixar os pensamentos, os sentimentos, as emoções nos consumirem, que seja sentido e que vá embora. Então é um grande veículo para consciência mental, para entender como a mente está funcionando no momento presente. E como essa prática afeta a saúde mental? Muitos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras recomendam a meditação porque é uma prática que tem muito benefício e é muito simples de fazer. Ela interfere muito positivamente na saúde mental, diminui índice de ansiedade e depressão, melhora níveis de serotonina, de dopamina também, porque tem esse mecanismo do prazer envolvido, melhora a sensação de bem-estar correspondente a esses neurotransmissores, melhora o padrão de foco, de memória, de sono, inclusive, porque proporciona um maior relaxamento consciente do corpo, né? Então, a meditação tem diversos benefícios, inclusive neurológicos, com rotas neurais sendo fortalecidas em detrimento de outras. Então, a meditação tem muito benefício e não é à toa que ela é tão recomendada para a saúde mental. E eu quero que você passe para nós as recomendações de como fazer a meditação. Posição, tempo, ambientação. Sobre o ambiente da meditação também, é interessante notar que quanto mais calmo, melhor para começar, sabe? Até pegar o ritmo, mas depois qualquer ambiente serve, até no caos da cidade, num banco de uma praça, enfim, qualquer lugar serve. Mas de preferência no início, para começar a acostumar com o ritmo respiratório e com todos os pilares da meditação, é legal que seja um ambiente calmo, se quiser também que seja com música ambiente ou algo semelhante, sabe? Mas nada disso é necessário. A meditação é uma prática mental, uma prática de esvaziamento da mente. Então qualquer ambiente é propício para ela. Mas tem alguns que facilitam o processo. Então, como a gente quer facilidade, vamos utilizar ambientes mais calmos e com músicas ambientes, com músicas de meditação. Se quiser incenso também, ou alguma luz ambiente mais amena, aí já tudo é válido na medida de ser funcional, sabe? Perfeito, Tavinho. Vou tentar praticar, hein? E vocês, lindões? Vou deixar aqui na descrição o link do Instagram e do canal do Tavinho. Vai lá e se inscreva, segue ele e pratique suas recomendações. Dica 3. Aprenda algo novo e pratique um hobby. Tavinho, como aprender algo novo e praticar um hobby pode ajudar a nossa saúde mental nesse tempo de pandemia? Então, Lu, sobre praticar um hobby, eu acho que é interessante para manter a atividade mental, né? Como a gente está falando de saúde mental, manter o cérebro ativo com aprendizados novos, com uma rotina de exercícios voltados para aprendizado, para coordenação ou motora ou intelectual, enfim, qualquer coisa que deixe a mente ativa no momento presente,
é válido. E aprender coisas novas é muito interessante porque você vai criando novas rotas neurais, vai criando uma maior maquinaria cerebral para lidar cada vez mais facilmente com as situações. Então a gente percebe que quando a gente aprende algo novo, a gente cria novas rotas sinápticas no nosso cérebro. E isso facilita que a gente consiga integrar cada vez mais as partes do cérebro e tornar nossa capacidade de resolução dos problemas mais facilitada. Então a gente vai percebendo que a nossa agilidade mental vai ficando mais perceptiva conforme a gente vai aprendendo coisas novas. E como o cérebro tem uma grande plasticidade, o que é plasticidade? Ele consegue fortalecer rotas neurais a partir do hábito nosso, né? Então, quanto mais a gente faz uma atividade, mais aquelas rotas mentais vão sendo fortalecidas. Quanto menos a gente faz uma atividade, menos aquelas rotas mentais vão sendo fortalecidas. Então, a importância de aprender algo novo é justamente criar novas rotas sinápticas e fortalecer aquelas que já estão presentes, mas que são harmonizadas com esses aprendizados novos. Então, quanto mais rotas sinápticas a gente tiver no nosso cérebro, mais a gente consegue ter uma maior capacidade de superar as demandas do dia a dia e com facilidade, né? Destreza, né? Então, isso que é interessante, aprender coisas novas. Inclusive, tem muitos estudos que demonstram que as pessoas que aprendem algo novo ao longo da vida inteira têm uma velhice mais saudável. E idosos que mantêm o cérebro ativo com atividades novas, com hobbies novos, também têm o cérebro mais saudável, justamente pela maior atividade mental, proporcionando uma maior saúde mental também. Então o hobby e aprendizados novos são sempre importantes no quesito saúde, principalmente a mental, tá? Então, meus queridos, aprenda algo novo, pratique um hobby nessa quarentena, pois além de estar cuidando da sua mente, quem sabe você não descobre um talento aí? Vai saber. Quarta dica: passe um período do dia longe de aplicativos de notícias. Tá vendo? Como o consumo de notícias sobre a pandemia pode influenciar a saúde mental do indivíduo. Olha, Lu, sobre notícias em si, aplicativos de notícia e tudo que envolve notícias do mundo, é interessante frisar que quanto mais a gente consuma um tipo de informação, mais a gente vai tendo aquele viés de mundo. Ou seja, quanto mais a gente vai percebendo as notícias de determinado teor, a gente vai começando a ter o nosso mundo alterado com aquela notícia. O que eu quero dizer com isso? Tem uma pesquisa da psicologia moderna que mostra que nossa mente é modular. Ou seja, nós colocamos lupas sociais e lupas intelectuais para poder analisar os acontecimentos do nosso dia a dia, seja numa conversa banal, seja vendo noticiários assim, seja lendo livro, seja praticando hobbies, como a gente estava falando. Então o nosso aprendizado de mundo e nossa visão de mundo é como se fosse uma lupa que a gente coloca para interpretar o mundo ao nosso redor. E ela como se forma? Ela se forma com base naquilo que a gente consome. Então, quanto mais a gente consumir notícias pessimistas, a gente vai ter mais facilidade de ter uma lupa pessimista, olhando os acontecimentos de modo pessimista. E a gente percebe que o coronavírus está gerando um grande quadro de pessimismo, né? De desesperança, de tudo que envolva o medo, né? O caos que está envolvido com essa pandemia. Então, quanto mais a gente consumir notícias desse teor e nutrir a desesperança, nossos olhos sociais, culturais, intelectuais, nossas lupas com que a gente interpreta o mundo, também vão ser afetadas do mesmo modo, tá? Então, é interessante você ler notícias, mas ler notícias de todos os teores. E se você começar a se sentir fatigado, ou fadigado, ou mal com as notícias em si, é melhor você deixar de lado, né? Porque aquilo que não for útil pra gente, nem que nos vá causar um bem-estar, não é válido. A gente quer prezar pelo nosso bem-estar, nossa harmonia. Então é interessante ficar longe das notícias, principalmente no contexto de pandemia, onde o pessimismo, a desesperança e todos essas engrenagens que deixam a gente para baixo, sabe? Então é interessante evitar um pouco sim e começar a ver filmes mais divertidos, nutrir hábitos que sejam mais saudáveis, com base na meditação, exercício físico, tudo que a gente está falando até agora. Mas que não seja, na verdade, nutrindo o pessimismo, porque o pessimismo deixa a gente com desesperança em si. Então vamos ficar um pouco longe dessas notícias do dia a dia, ver com cautela e não com tanto tempo ao longo do dia, para não nutrir essa lupa social do pessimismo, tá? Perfeito! Dica 5.
procure um profissional dedicado à saúde mental. Qual a importância de profissionais como psiquiatras e psicólogos que já trabalham no ramo da saúde mental para a nossa vida, para a nossa boa vivência? Bom, Lu, a importância dos psiquiatras e psicólogos são notórias no sentido emocional, né? Então, manejar as emoções, compreender as emoções, metabolizar as emoções, tudo que envolva a compreensão emocional auxilia no nosso equilíbrio, não só psicológico, mas também mental, né? Porque as emoções são muito integradas com os nossos teores dos pensamentos e como a gente lida com o mundo. Então, eu sempre falo que emoção é tão natural como o ser humano. Então, não tem quem não tenha emoção e não tem quem não queira compreender, metabolizar, para que a nossa vida seja mais saudável. Então, a gente pode ter todos os acontecimentos do dia a dia que existem, mas a gente também tem capacidade de compreender as emoções que surgem com eles. Então, diante de um contexto de pandemia, de um contexto de isolamento social, eu acho que é mais necessário ainda toda essa consulta psicológica e psiquiátrica para poder manter a saúde emocional em dia, porque a emoção é uma das bases que sustentam a saúde mental, sabe? Então, a necessidade cada vez maior de termos um suporte psicológico ou psiquiátrico nessa pandemia. Então, só para diferenciar, um psiquiatra ele vai administrar medicamentos para os casos que necessitam desse suporte hormonal e de neurotransmissores, tá? Então, ele é diferente do psicólogo que atua como uma consulta de conversa para tratar as emoções, para metabolizar e para compreender as emoções conscientemente. Então, eu acho que ambos são necessários, de acordo com o quadro e de acordo com a necessidade da pessoa, mas principalmente o apoio psicológico é necessário demais, assim, recomendando, para poder superar essa fase tão difícil da pandemia, né? E quando devo procurar esses profissionais, Tabim? Agora, quando procurar esses profissionais, Lu, eu acho que sempre que as emoções forem mais dificilmente suportadas do que a capacidade de superá-las. Ou seja, quando a emoção for um peso para a pessoa, quando vierem aqueles pensamentos que não são harmonizados, quando houver o conflito entre como eu lido com os problemas, como que eu lido com as pessoas ao longo do dia e o meu bem-estar de acordo com essas demandas. Então vai muito do indivíduo para analisar o quanto ele está em bem-estar com ele mesmo e com o mundo ao redor dele. Então, terapia é sempre recomendada, porque todo mundo tem emoção, mas tem pessoas que precisam mais e isso não tem nada de certo e errado, é simplesmente uma necessidade. Mas sempre que necessário é importante fazer as consultas para poder manejar nossas emoções, tá? Então se atentem como estão os teores dos pensamentos, dos sentimentos, para que possa ser harmonizado ao longo das consultas. E nessa pandemia, tá liberada a teleconsulta? Quanto à teleconsulta, é importante frisar, né, Lu, que é totalmente válida no sentido psicológico, né? As consultas são uma conversa com o terapeuta para poder compreender as emoções, para poder compreender todo o estado emocional do indivíduo no momento e ao longo do tempo, conforme a necessidade. E também o Conselho Federal de Medicina liberou a teleconsulta diante do contexto de pandemia, da não necessidade de exames físicos, né? Se for só uma consulta verbal, falada com o paciente, o Conselho Federal de Medicina liberou essas teleconsultas também. Então, consultas com psiquiatras, por exemplo, são disponibilizadas por teleconsulta diante do contexto de pandemia, de isolamento social. Então, a gente está tendo diversos mecanismos para poder facilitar esse não contato do profissional com o paciente, mas também validando a terapia que ele tanto precisa, né? Então, teleconsulta está liberada sim, para o psicólogo está totalmente liberada, para os profissionais de saúde médicos, só se não for necessário os exames físicos, né? Só se for um exame mais de anamnese, conversando com o paciente. Então, está liberado sim, inclusive é recomendado que faça para evitar o contato social, né? E Tabinho, por último, existe um plano para lidar com emergências? Tem, por exemplo, a iniciativa Bem Care Covid-0, na qual ela oferece 4 sessões de terapia gratuitas no mês e também tem uma oferta de redução de preço nos medicamentos, de auxílio na consulta com psiquiatras, enfim. É um centro bem interessante, capaz de também auxiliar as pessoas a encontrarem aquilo que é necessário para a saúde mental. Então, dê uma olhada, o Lu vai disponibilizar aí um panfletinho bem legal, não só sobre o Bem Care, mas também com uma lista completa de
de profissionais de saúde habilitados para tratar as pessoas com preços sociais ou solidários, né? Então fica a dica aí para manter a saúde mental em dia. Excelente, Tavinho, excelente. Então, Tavinho, queria muito agradecer a você pela atenção, pela dedicação, pelas informações qualitativas que você disponibilizou para nós. E também quero agradecer por corroborar, por colaborar comigo nesse projeto e também, com certeza, as dicas que você entregou para nós será extremamente importantes para manter a saúde mental em ordens nessa pandemia. Bom, Lu, queria agradecer demais essa conversa, esse bate-papo que eu tive com você, à distância, né, priorizando a pandemia, mas queria agradecer demais. Sigam a página aqui do Lu, sigam o conteúdo dele, que é bem bacana, Saúde com o Lu. Sigam a minha página lá, que tem bastante conteúdo interessante sobre saúde e espiritualidade, sobre técnicas integrativas, complementares, como meditação, como yoga, como reiki, como barra de axis e alguns outros processos. Então, é uma página bem interessante para a saúde também. Sigam lá, Otávio M Terapias no Instagram e Sincronize Terapias no YouTube, tá? Então, fiquem com Deus. Gratidão, Lu, pela conversa, gratidão pelo bate-papo. E qualquer dúvida, nos chamem e vamos manter a saúde mental em dia, pois a saúde mental é a base para uma harmonia na vida inteira, tá? Então, vamos tomar cuidado com ela, vamos nos atentar para os pensamentos, para os sentimentos, para as emoções, para que a gente consiga ter uma vida melhor, mais saudável. É isso, fique com Deus. Obrigado, Tavinho. E assim, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Tavinho, inscrever-se no canal dele, seguir-me lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui e o link também na descrição. E além disso, praticar as 5 dicas. Não se esqueça desse último item, pois ele é o mais importante na minha visão. Beijão para vocês, lindões, e estamos juntos nessa caminhada. Até mais!